Olá pessoal, vamos para a nossa oficina de número 4 da disciplina de Sistemas Operacionais, onde a gente começará aqui a abordagem sobre o tema de processos, né, que é um tema muito pertinente aí aos computadores, que talvez sem eles nada disso aconteceria, né, nada disso que estamos inclusive fazendo agora aqui. Imagine quantos processos estão acontecendo na sua máquina ao transmitir esse vídeo. E lá na essência básica da computação, né, desde a arquitetura de von Neumann, vocês lembram quando tínhamos lá de um lado o input, né, que era a entrada de dados, o processamento e a saída. Então no processamento temos a unidade central de processamento, que é a famosa CPU, quando divide-se numa unidade de controle, uma unidade de aritmética lógica. Todo esse papo aí, toda essa história que a gente tem da computação, no fim, serve para que processe esses dados que são imputados. E o software, né, as ferramentas desenvolvidas pelo homem, com uma sequência de instruções, nada mais é, de uma forma simplista, um conjunto de linhas de instruções que fazem alguma associação com o dado e que precisa, né, de ser processada. Assim, a gente sabe que nós temos vários aplicativos ou várias aplicações sendo executadas ao mesmo tempo no nosso sistema operacional, e aí a gente já sabe também, como nós vimos nas outras oficinas, que o sistema operacional ele é responsável por fazer a interface ali com a máquina, né? Então praticamente é o que consegue absorver as demandas humanas, né, por meio das interações que são disponibilizadas nas suas ferramentas utilitárias, ou outras que abstraem que a gente faça as conexões com os componentes do computador. E um dos principais componentes, como todos sabemos, de fato é o processador. E no processador, como o próprio nome diz, né, ele vem aí da capacidade de processar. E esses processos, então, dentro da área de sistemas operacionais, é muito bem estudado, tem suas classificações, vários estados, então tem conceitos importantes como, por exemplo, o escalonamento, o paralelismo, né? Às vezes tem um pseudo-paralelismo, onde, por conta da forma como se divide os recursos, da forma como é programado, dá a impressão de ter outros processos rodando em paralelo. Então a gente tem palavrinhas que às vezes alguns já ouviram e usam ainda, como threads. Aí você pode pensar às vezes em várias situações do seu dia a dia, como por exemplo quando a gente está lá no computador e algum processo trava, né? Ou algum software trava por algum processo que entra numa espécie de looping ali. Então são situações dessas que a gente tem no nosso dia a dia, que eu pretendo abordar aqui com vocês, trazendo um pouco do que vocês também estão estudando, e espero e reforço que todo o material, né, trazido aí para vocês, nos conteúdos de aulas com o professor, possa ser bem aproveitado para que esse momento aqui das nossas oficinas seja de fato um complemento. E eu vou aproveitar, como temos feito e pretendo continuar fazendo, o uso do espaço para que a gente também aprimore nas questões. Então, trouxe mais uma vez algumas questões aí de concursos que serve tanto para a gente aprender um pouco mais por meio das questões, além de avaliarmos, né, o nosso conhecimento, além de verificarmos a forma como os conteúdos são colocados por meio de provas, concursos, avaliações institucionais. Eu acho que o fato da gente ter olhos de ver, né, a aprendizagem ou os conceitos de uma forma aplicada numa questão também é interessante, porque às vezes, dependendo da questão, ela te coloca simplesmente se aquela afirmação é verdadeira ou falsa, mas ela requer de nós um certo domínio conceitual das palavrinhas que estão ali, do que aquilo significa de uma maneira aplicada, e não de uma maneira, entre aspas, né, decorada. Então não é algo que você entende e lembra e busca a classificação de conceito, definição e ver qual está mais próxima. E sim ver como que este conceito apreendido por vocês se aplica em situações colocadas. Então, para começar aí,
Na tela eu vou deixar apenas o tema, né, que é a introdução a processos, que é o que nós estamos falando. E aí quando você pensa, por exemplo, naquela telinha, essa tela é uma tela similar a que alguns conhecem do Windows. No Windows é o gerenciador de tarefas, né? Aqui é uma tela do sistema operacional macOS, onde você tem lá, chama monitor de atividade. Depois no seu material aí, quando você for ver no vídeo, você vê com calma, tem lá em cima, tem em cima todos os processos. Então tem uma lista de todos os processos que estão acontecendo, eu posso classificar pelo que está mais demorado, pelo número de threads. Então tem uma coluna ali, que é a quarta coluna, que está threads, e aí tem uma outra que chama PID, né, que é o PID, que é o ID do processo, e isso mostra para a gente a relação da CPU. Então embaixo tem um gráfico ali que está mostrando a carga do consumo da CPU pelo usuário, a carga que está ociosa, o número de threads que estão funcionando. E olha só que didático, você já percebe, mesmo que talvez você não esteja tendo nitidez ali no número, porque não é tão relevante nesse momento ver o número, e sim entender a diferença de algumas coisas, a gente percebe que tem ali no cantinho à direita um número de threads que é muito superior ao número de processos. E algumas pessoas confundem, né, threads com processos. Então são esses pontos que a gente vai tentar abordar nas próximas 3 oficinas, que trata aí do capítulo 2 do livro de vocês. E para quem está mais habituado com os terminais de comando, como no caso do Linux, ou no próprio macOS, que também tem terminal, o do Windows, nesse momento, tem lá também, antigamente era o prompt do DOS, né? E aí o Windows tem lá os comandos, os CMDs, você consegue fazer solicitações de listagens, ou então de visualizar os processos. E esse processo aqui, que está nessa tela de vocês, de um sistema Unix, mas na verdade ele é do sistema operacional macOS, baseado em Unix, aonde você tem também uma outra forma, né, de expor os processos que estão sendo executados naquele momento no seu computador. Então é um computador de ordem pessoal, é uma tela cheia de valores ali, então cada valor tem, obviamente, a sua coluna com uma representação do que tem. E esses comandos são dados, por exemplo, por comando top, né? Aí eu tenho outras abreviaturas que eu posso pôr, não é abreviatura, mas são alguns parâmetros que eu posso colocar, algumas opções após o comando, como por exemplo o top-C, e aí se eu aperto a tecla I, ele me mostra só aquilo que está sendo realmente utilizado pelo usuário, ele abstrai certos tipos de processos, e com isso nós, humanos, temos uma capacidade de visualizar, né, aquilo que está acontecendo no computador. Então, eu vou aproveitar aqui mais uma vez do português para a gente extrair melhor o entendimento disso, porque às vezes a gente enxerga, né? Enxergar é o que o meu olho alcança na tela. Então, às vezes eu enxergo uma série de letrinhas, de números ali correndo, listados, mas do ponto de vista técnico, eu não consigo visualizar o que aquilo significa, porque eu não consigo ter uma clareza do entendimento daquilo. E aí é por isso que nessa disciplina e nessa área de atuação de sistemas operacionais, nós vemos estes processos, essas listagens, como uma forma de compreender o que está acontecendo no computador. Às vezes, quando está com algum processo de lentidão ou alguma requisição ali muito carregada, pesada, ou que às vezes trava, né? E lá, como no Windows e no macOS e o gerenciador de tarefas também do Linux, você consegue visualizar esses processos e interromper, e aí tem um comando kill, né? De matar mesmo ali, K-I-L-L, do inglês kill, e aí você tem ainda outros comandos como o P de pato, né, o P de processo, e S, aonde você lista no Linux esses processos, consegue visualizar melhor. Muito bem, então eu acredito que com isso você esteja entendendo onde nós estamos localizados, né, nesse conceito quanto a processos. Quando você tem um software
aberto, ele está consumindo a memória do servidor devido aos dados que você está trabalhando numa memória RAM, e esses dados, eles, para que seja exibido na tela, para que faça a função que o software se propõe e você se interaja, e isso se realiza por meio de processos. E antigamente, você pode imaginar que você tinha processos ali de uma forma mono, né? Então, ou de forma seriada, e aí era como se fosse um bloco depois do outro, e aquilo tinha um processo lento. E aí você começa a ver que o grande ponto de avanço em termos de recurso, de uso e de agilidade de tempo é a questão do paralelismo, quando você cria várias frentes, né, de processamento. Muito bem, então vamos voltar aqui para o slide, só para a gente também considerar aqui a questão de um novo processo que está pronto, ele vai para uma fase de execução e ele termina, mas entre o pronto e a execução, ele pode ficar em espera, ele pode ser interrompido, né? Então tem alguns eventos que ocorrem. Nessa história toda tem a questão do escalonamento também, que você vai ocupando melhor o processador junto com as células de memória, dividindo memória, para que o processador consiga efetivamente processar tudo isso. Então vamos entrar agora em algumas questões para que a gente possa entender melhor um pouco dessas palavras que a gente está aqui comentando e ver aí uma forma de aproveitar mesmo, né, o conceito colocado por meio de perguntas que vieram aí de concursos. Aí você pode, às vezes, pensar o seguinte, assim, poxa, mas professor, estou colocando aqui coisas para nós que eu não estou encontrando aqui no meu material. Bom, é importante ressaltar que o material é um material complementar de estudo, né? E você tem vários conteúdos que podem complementar o seu entendimento, e eu tenho usado então a questão para fazer esse tipo de abordagem e trazer justamente aquilo que complementa o assunto e o livro de vocês, ou o material que vocês têm acesso, estejam estudando. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Vou pedir para colocar na tela, valeu, que é assim, ó, o escalonamento de processos, ele permite que um computador possa executar diversos programas em pseudo-paralelismo. Olha isso, então, o escalonamento de processos permite que o computador possa executar diversos programas. Então, resumindo aqui, eu só consigo executar diversos programas por conta do escalonamento, que usa pseudo-paralelismo, o que viabiliza aspectos como a multiprogramação. Qual entre os algoritmos de escalonamento a seguir seria mais adequado para os sistemas de processamento em lote? Então, olha só, primeiro a chegar é o primeiro a ser servido? É o round robin? É o escalonamento em duas fases? Ou é o escalonamento por loteria? Então veja só, a pergunta que a questão trouxe aqui é qual aquele seria mais adequado para processar em lote. Bom, você já percebe ali uma brincadeira da palavra que fala lote, alguém pôs na loteria, mas o que tem a ver com loteria, né? com sorte aí? E primeiro chegar é o primeiro a ser servido? Então, aqui a gente tem exatamente essa questão ligada a que aquele que chega primeiro, ele passa a ser atendido pelo processador, fazendo então com isso, essa dinâmica aqui de, olha, quando você permite que ele execute diversos programas, o pseudo-paralelismo, pessoal, ele dá uma sensação de paralelismo, mas como o próprio nome sugere, é pseudo. Por que é pseudo? Porque é uma forma, como fizeram, por meio de multiprogramação, que você não tem o paralelismo efetivo dentro do processo, você não tem, às vezes, uma arquitetura onde dá o paralelismo, e sim um pseudo-paralelismo. Dessa forma, o algoritmo de escalonamento
que é mais adequado é aquele que primeiro que chega é o primeiro a ser servido. E algoritmo é tipo qual que é a ação, a regra, a sequência de ações que um programa ou uma instrução deve seguir, né? Algoritmo não tem nada a ver com código, e sim qual é a sequência que o código deve fazer para aquilo acontecer. Muito bem, vamos para uma próxima questão então agora, que é abordando um pouco mais sobre o paralelismo. Então, o paralelismo ele tem sido uma das formas mais utilizadas na busca de maior velocidade nos computadores e pode ser introduzido em diferentes níveis, mais baixo até o mais alto. O paralelismo, no qual uma instrução ou uma sequência de instruções emite múltiplas operações que podem ser executadas em paralelo por diferentes unidades funcionais, pode ser definido como de nível. Então, o nível é baixo e fracamente acoplado, ou ele é baixo, fortemente acoplado, ele é intermediário e fracamente acoplado, ou ele é alto e fortemente acoplado e alto e fracamente acoplado. Então, é uma relação aqui do nível, né, nível de máquina ali que você está atuando e também uma colocação quanto a quão forte ou fraco ele é acoplado. Assim, você pode perceber que o nível do qual ele atua é em baixo nível, porque quanto mais próximo da máquina, né, que o processador ele é um componente de hardware. Então, quanto mais próximo a gente está ali da máquina, a gente está no nível que nós consideramos de baixo nível. E, dessa forma, é importante também perceber a sua força quanto ao quão acoplado ele está. Então, quando você pega a pergunta, voltando aí para a tela, por gentileza, que diz que tem uma instrução, sequência de instruções, que emite múltiplas operações que podem ser executadas em paralelo por diferentes unidades funcionais, ele tem como nível baixo, isso é certeza. Agora, você acha que ele está fortemente ou fracamente acoplado? Como que a gente pode perceber essa situação aí em relação à força que isso vai ter? Então, se é baixo, nós já temos a alternativa A e B, né? Então, se é A e B, o que seria aí? Fracamente ou fortemente? Então, isso só se efetiva, naturalmente, se nós tivermos aqui uma forte relação ou fortemente acoplado. Assim, a alternativa B é aquela que responde esse exercício. Muito bom. Então, vamos aqui para mais uma, para a gente poder discutir. Uma das formas de alcançar maiores velocidades dos computadores é o uso do paralelismo, que pode ser introduzido em muitos níveis diferentes. E esses níveis diferentes a gente já viu que pode ser aí de várias formas. Então, nesse contexto, eu posso afirmar o quê? Antes de ler aqui as perguntas, vamos refletir só mais um ponto aqui, ó, chamando aqui para mim agora, para a gente pensar sobre o paralelismo. A gente viu que já foi associado paralelismo e velocidade. Bom, isso procede? Para começar, a gente sabe que sim, porque o paralelismo ele é justamente o conceito aí computacional, na parte de sistema operacional, que confere a velocidade. Aí você então começa a pensar que quanto mais núcleos, quanto mais processadores que conseguem orquestrar os seus processos para dar conta da demanda que se tem de fluxo de dados, maior, de fato, é a velocidade. Então, as instruções, elas são iniciadas e elas podem ser interrompidas. E aí é que você percebe que quando você tem, por exemplo, uma atividade mono ou sequencial, você tem que esperar uma terminar para poder começar a outra. Enquanto que nessas condições de vários processos acontecendo,
o computador ele não cria uma batalha com o usuário aonde ele determina quando o usuário deve usar. Em algumas situações sim, porque você pode pôr aquela bolinha, né, ou ampulheta lá para girar, alguma coisa do tipo, que às vezes você fica esperando justamente o computador processar. Mas tirando em condições normais, se você está ali parado e você começa a ouvir uma música, tem componentes computacionais ali que está dando instruções e processando aquela música. Mas se você quiser pausar a música, é uma outra instrução, é um outro comando para que haja uma interrupção. Ou se às vezes alguém liga no meio e você estava conectado por Bluetooth, né, e você tem uma conexão direta do áudio do seu computador com o seu telefone, você percebe que vai haver uma interrupção da mesma forma. E tantas outras que ocorrem que a gente não interfere do ponto de vista humano, mas que a própria ferramenta percebe falhas, erros ou interferências de chamados para o processador que pode causar qualquer tipo de situação como essa. Então vamos voltar lá para a questão para que a gente possa esclarecer melhor as alternativas, que é justamente para essa questão onde diz que a gente tem formas de alcançar velocidade e aí quer saber o que é correto em relação ao paralelismo. Então vamos lá, alternativa A. O fato da CPU poder comutar entre múltiplos threads, instrução por instrução, criando um multiprocessador virtual, caracteriza um processamento fracamente acoplado. Alternativa B. Uma forma de paralelismo em que os elementos são fracamente acoplados é um multiprocessador de chip único, no qual 2 ou mais núcleos são colocados no mesmo chip. No paralelismo, no nível de instrução, no qual uma sequência de instruções pode ser executada em paralelo por diferentes unidades funcionais, os elementos de processamento são fortemente acoplados. E os sistemas fortemente acoplados, normalmente, caracterizam-se por máquinas que possuem seu próprio sistema operacional e gerenciam seus próprios recursos. E a alternativa E, o SMP, que é um Symmetric Multiprocessors, é um caso típico de sistema fracamente acoplado, que tem como característica o tempo uniforme de acesso à memória principal pelos diversos processadores. Então, observe como que a questão ela procura a alternativa correta. E olhe, quando a gente observa que no paralelismo, no nível de instrução, no qual uma sequência de instruções pode ser executada em paralelo por diferentes unidades funcionais, os elementos de processamento são fortemente acoplados. Essa afirmação, ou essa simples afirmação, dentro de um contexto de questão, nos clareia o entendimento quanto ao que é aí o nível de instrução para poder ver se isso tem os processos fortemente ou fracamente acoplados. Pois bem, vamos aqui para mais uma questão, onde traz o seguinte: os computadores mais avançados implementam o conceito de paralelismo, ou seja, processamento simultâneo que pode ocorrer de formas distintas. Mais uma maneira aí de expor o conceito de paralelismo aí por meio de uma questão. Aí ele diz: a forma de paralelismo em que cada instrução é subdividida em diversas partes e cada uma é executada em diferentes estágios da OCP é conhecida como... E aí? É um pipeline, é um overlay, é um array processor, é um multifunctional CPU ou uma connection machine? Então a gente sabe que tem algumas situações aqui que me parece ser mais um nome aí para poder despistar do que geralmente responder a nossa questão, né? Então quando a gente vê aqui, aliás, para trás, que nós temos algumas situações que mostra que ela é dividida, olha aqui, no final da penúltima linha ali, cada instrução é subdividida em diversas partes e cada uma é executada em diferentes estágios. Como que é isso?
é de fato um pipeline, porque o pipeline, para quem está habituado, você pode imaginar aí uma linha, né, de canos. Imagine você engatando um cano ao outro, enroscando e fazendo uma sequência igual uma tubulação de uma casa. Isso é um pipeline de uma forma aí, dando um exemplo, fora da computação. E esse pipeline dentro da informática é uma palavra muito utilizada, que é justamente o conceito de você imputar algo. Então você imputa algo, processa e dá uma saída. E essa saída, ela é a entrada do próximo componente, da próxima instância, do próximo cano, se fosse a situação. Então, o que entra ali é processado, ele gera uma saída, e essa saída é a necessidade da entrada do próximo. Então, essa sequência de partes é o conceito aí de pipeline. E aí a gente percebe como que, às vezes, mesmo a gente não encontrando essas palavras nos materiais, esse tema especificamente, quando você entende o conceito e você consegue visualizar o que aquilo significa do ponto de vista de processo e de arquitetura de funcionamento, esse tipo de pergunta de prova, de questão de concurso, você consegue tirar de letra, porque exatamente você pode perceber como que os processos realizam. E o pipeline, por sua vez, então, ele tem essa sequência de entrada e saída, e a saída de um é a entrada do próximo. Já overlay, array processor, multifunctional CPU, connection machine, não tem relações diretamente com isso, e são nomes, às vezes, provocados mais para o âmbito da questão. Pois bem, então a gente percebeu já que nessa primeira oficina os processos, eles representam uma visão bem pontuada do ponto de vista computacional, aonde tudo que nós fazemos no computador passa pelos processos, e quanto maior a capacidade do processador, maior é a velocidade em seu ciclo, por isso que a gente vê lá tantos gigahertz, né, de capacidade, para que ele faça um ciclo de instrução num tempo, numa frequência muito menor. E além disso também você tem essa relação com a memória, onde a memória serve o processador, e o processador precisa de consultar isso na memória, trazer os dados, trabalhar isso. Então, nesse processo, lá dentro da unidade de controle, da unidade aritmética lógica, há esse direcionamento, né, em termos de apontamento, de endereçamento, aí tem também escalonamento, que são palavras-chave aí para você justamente se conectar em relação a isso. E aí quando você está diante de uma aplicação de internet, trabalhando, e parece que o computador está lento, começa a travar, aí de repente você olha os programas abertos e parece que não tem tanta coisa. Você fala, poxa, mas peraí, parece que aqui não tem tanta... Eu só estou com Google Chrome aberto, que é o navegador, ou só estou com Edge, né, que o Edge é um navegador da Microsoft, ou só o Firefox aberto, só o Safari aberto, enfim. Aí, olha, está tudo fechado nos outros programas, olha assim na bandeja ali, está tudo fechado, tudo encerrado, o software, e aí você pega e quando abre o Google Chrome, por exemplo, tem, sei lá, 43 abas abertas. E aí a gente, quando faz um gerenciador de tarefas, a gente percebe que hoje o sistema operacional junto com o browser, eles separam uma demanda de processo e de memória, né, RAM, para cada aba. Era como se cada aba do seu Chrome fosse uma aplicação rodando. E isso nada mais é do que processos sendo executados e demandados de um único computador que você tem com a sua capacidade de processamento. É isso, pessoal.